Olá, graça, paz e misericórdia. Hoje vamos conversar sobre como manter o foco no chamado. E eu convido você a estar comigo e nós falaremos sobre este assunto em nome de Jesus. Eu sou Frank Ribeiro, sou pastor, sou psicólogo e estou aqui para conversar com você sobre como manter o foco no chamado. Bom, esta é uma questão que é para toda a vida. Naturalmente, não temos como respondê-la pontualmente, de forma ampla, apenas neste vídeo. Mas eu tenho alguns apontamentos para compartilhar com você sobre este assunto determinante na vida de qualquer vocacionado. Como manter o foco no chamado, como manter o foco na sua vocação ministerial. Vamos lá. Qual é a questão que nós temos como pano de fundo? Primeira questão é, nós trabalhamos com um conceito, com um signo linguístico chamado pastor. E este signo linguístico tem uma série de questões que estão em torno dele. A primeira grande questão que nós temos vivido nos últimos decênios é a questão que este signo tem sofrido de forma sistemática um desgaste no seu significado, um desgaste na sua interioridade, daquilo que ele representa. Alguém diz que há cerca de 30, 40 anos atrás, nós tínhamos nas grandes, pequenas e médias cidades 4 autoridades. Nós tínhamos o médico, nós tínhamos o juiz, nós tínhamos o delegado e nós tínhamos o padre ou o pastor. Eram representantes com grande autoridade de presença. Alguém diz, e eu concordo com isto, que destes signos linguísticos, destas representações, a que mais sofreu desgaste é a figura do pastor. Então, no mundo cada vez mais corrompido, como um vocacionado pode manter o foco no seu chamado, na sua vocação ministerial? Eu tenho então alguns apontamentos, na verdade, 2 grandes apontamentos para deixar com você, para que você reflita sobre isso, para que você pense sobre essas 2 perspectivas em relação ao seu ministério. O primeiro apontamento que eu tenho para compartilhar contigo é o seguinte: o chamado pastoral, ele acontece sob a soberania de Deus. Todos nós que temos uma vocação, que temos um chamado, temos que entender que não fomos nós mesmos que nos chamamos. Foi Deus que nos chamou. Eu tenho um texto básico. Dentre tantos textos que nós temos na Bíblia Sagrada que falam sobre este assunto, eu quero fazer referência apenas ao texto de Jeremias, capítulo 3, versículo 15, que nos diz o seguinte: eu vos darei pastores conforme segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Se nós olharmos para o contexto deste texto, contexto imediato, apenas do capítulo 1 até aqui o capítulo 3, o contexto imediato, nós vamos observar, primeiro no capítulo 1, Deus falando da vocação de Jeremias, o escritor falando sobre a sua vocação, e especificamente aqui no capítulo 3, o seu contexto do próprio capítulo, contexto imediato do próprio capítulo, Deus faz uso de uma metáfora especial para falar desta vocação, para falar deste seu propósito de dar pastores segundo o seu coração. Ele faz uso da metáfora do casamento. Isto é fenomenal. Talvez nem todos parem para observar esta metáfora que Deus faz uso para mostrar que precisa de pastores conforme o seu coração. Quando ele vai falar de Israel e de Judá como 2 esposas infiéis. Aquelas que abandonaram, aquelas que deixaram o seu amor. Ele fala do amor primeiro, que foi o amor do deserto. Mas chegando na terra prometida, na terra boa, na terra que manava leite e mel, Israel começou a se prostituir com todos os povos e os ídolos que ali estavam. E Deus, então, observando este comportamento do povo,
fala que levantará pastores que apacentarão a Israel conforme o seu próprio coração. Qual é o coração de Deus a partir então desta metáfora? É a fidelidade. Assim, pois, para manter o foco na nossa vocação pastoral, é determinante, portanto, que entendamos que a chamada é da soberania de Deus. Foi Deus que nos chamou, e nos chamou a partir desta metáfora do casamento. Pare para pensar nisso. Pare para refletir o quanto isto é poderoso. A fidelidade de um relacionamento. É sobre esta metáfora que a chamada, que a vocação está construída. Como manter o foco na chamada pastoral? Pense nela como um relacionamento conjugal com Deus. Nós fomos chamados para a fidelidade. O segundo apontamento é que a chamada é pessoal, mas é pública. Pense nisso, preste atenção. A chamada é pessoal, beleza, é subjetiva, é de foro íntimo, tranquilo até aí. Mas toda chamada, mesmo sendo pessoal e de foro íntimo, ela é pública. Ela é atestada publicamente. Então, como manter este foco? Lembre-se disto. Você é chamado por Deus, você é vocacionado por Deus, mas você tem um compromisso ético com o testemunho público. O apóstolo Paulo teve um discípulo muito especial, Timóteo. E Paulo, falando de Timóteo, no capítulo 16 de Atos, ele diz, capítulo 16, versículo 1 e versículo 2, ele diz claramente que resolveu levar Timóteo em suas viagens missionárias por um critério, é que os irmãos davam testemunho da vida de Timóteo. O testemunho público da sua vida foi o motivo pelo qual o apóstolo escolheu aquele jovem pastor. Foi o motivo pelo qual o apóstolo escolheu Timóteo como seu companheiro de viagem. Eu gostaria de fazer referência, de ler com vocês 3 textos especiais que Paulo fala relacionado a Timóteo. O primeiro texto é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, que em linhas gerais o apóstolo Paulo está apontando para Timóteo a seguinte questão. O dom que há nele é público, porque aconteceu de forma pública. Ele diz que foi concedido por uma profecia e confirmado pela imposição de mãos. Então a primeira questão é esta. O dom da vocação é público, ele acontece publicamente. O segundo texto é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, onde Paulo agora faz referência a algo fenomenal, a transmissão geracional. A transmissão geracional familiar é pública. Ele fala da fé não fingida de Timóteo, que habitou primeiro na avó, e depois na mãe, na avó Lloyd e na mãe Eunice. Então, o testemunho público, ele passa também na experiência de Timóteo. É óbvio que isso não significa dizer que todo vocacionado precisa ter a mãe e a avó sendo evangélicas. Deus chama cada um como quer. Mas o nosso exemplo aqui da publicidade do testemunho. Você pode não ter a mãe, a avó, o pai e parentes não evangélicos, mas você precisa ter esta publicidade do seu bom testemunho. Por isto, o foco, como manter o foco na chamada, na vocação, é a necessidade desse testemunho público, de que pessoas saibam quem nós somos, como vivemos. No caso de Timóteo, nós temos aqui o testemunho da mãe, o testemunho da avó. E por fim, gente, o terceiro texto, que é capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que Paulo diz para ele não negligenciar o dom que havia nele, para ele continuar trazendo à tona publicamente este dom maravilhoso da vocação ministerial. Portanto, o que nós temos aqui para responder esta pergunta, como manter o foco na chamada, na vocação? Primeiro, que a vocação acontece na soberania de Deus. Segundo,
a necessidade do testemunho público, ou seja, a chamada é pessoal, é subjetiva, é de foro íntimo, mas ela precisa ser referenciada publicamente por aqueles que nos acompanham. Por fim, quero concluir fazendo apenas uma afirmação como resposta à nossa pergunta. Uma pessoa mantém o foco no seu ministério ou mantém o foco do seu ministério quando ele mantém a sua vida na centralidade das Escrituras. Era isto, Deus te abençoe, Deus te guarde e devo dizer, convidar para se inscrever no canal, aqui embaixo está aparecendo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe com amigos e familiares. Se tens alguma questão, deixe aí nos comentários que teremos o maior prazer em responder e esteja conosco aqui até o próximo vídeo.